Mas o que tem nos assustado é esse discurso conciliador, em que alguns líderes cristãos, eles aprovam o carnaval, aprovam. Algumas igrejas, não sei se os irmãos têm acompanhado, elas têm formado blocos de carnaval e têm saído desfilar. Isso mesmo, coisas que nós nunca imaginávamos ver antigamente. Fazem blocos de carnaval e saem para desfilar. Eu soube que em São José dos Campos tem uma igreja que todo ano ganha, é campeã do desfile. Uma igreja é campeã do desfile. E nós ouvimos essas coisas, vemos essas coisas. Eu hoje vi um pedacinho na televisão de um programa católico, e parece que até os católicos, que geralmente são mais rígidos nessas questões de tradição, os católicos são muito apegados à tradição romanista, né? Até eles têm agora suas marchinhas, e apareceram lá as pessoas lá, cantando suas marchinhas católicas ali, nos bloquinhos de carnaval ali, liderados pelo padre. E o dirigente do programa com uma máscara de carnaval, né? Lá uma colombina lá dirigindo o programa. E você olha para isso, você parece que está havendo uma forte associação entre a igreja e essa festa, que é uma festa profana, é uma festa imoral, é uma festa que não tem nada que ver com a nossa visão de mundo, a nossa visão da vida, a nossa visão do modo como o crente deve desfrutar da sua alegria. Não tem nada que ver, não é possível o diálogo, não é possível a aproximação. São coisas muito distintas, muito diferentes. O apelo por trás, a filosofia por trás de uma festa como essa, não tem absolutamente nada que ver com a cosmovisão cristã, com a filosofia de vida, por assim dizer, cristã, com as convicções cristãs. É impossível o diálogo, não dá. E eu li uma reportagem recentemente também, em que apareciam evangélicos reunidos e organizados no objetivo de atacar a opressão religiosa de algumas igrejas, que condenavam o carnaval. Então, líderes evangélicos, líderes de igrejas, líderes cristãos reunidos para atacar não a filosofia mundana por trás dessa festa, não isso, mas atacar as igrejas que eram contra essa festa e que são contra essa festa. Então nós percebemos isso tudo e ficamos perplexos, dizendo: mas o que está acontecendo afinal? Onde está a cerca de separação, que mostra que a igreja, o povo de Deus, é diferente do povo lá fora? Onde estão as evidências de que nós temos uma mentalidade diferente, valores diferentes, conceitos diferentes, visão de mundo diferente? Onde está essa cerca? O que está acontecendo com a igreja atual? Quando nós olhamos para o cristianismo autêntico, nós descobrimos que o cristianismo autêntico, ele, na verdade, ele não é um modelo de fé, ou um modelo de religião, por assim dizer, se quisermos chamar assim. Não é um modelo de religião que gera muito conforto e aceitação nas pessoas, se ele for vivido de modo autêntico. Se você quiser viver o cristianismo de modo autêntico, o mundo não vai aplaudir você, o mundo não vai gostar de você, e a sua amizade com o mundo será simplesmente impossível. Isso se você quiser viver o cristianismo autêntico. Quando nós olhamos para a descrição do verdadeiro cristianismo na Bíblia, nós descobrimos, aí já olhando para a experiência dos crentes do passado, olhando para a descrição da vida cristã como deve ser, nós percebemos depressa que é simplesmente impossível haver esse diálogo, esse discurso conciliador entre o povo de Deus e o mundo lá fora, especialmente no que diz respeito a essas expressões de paixões mundanas e essa alegria, entre aspas, que as pessoas revelam por aí afora. Se os irmãos olharem, há um exemplo interessante aqui. Em Hebreus capítulo 10,
os irmãos podem encontrar em Hebreus capítulo 10, um dos efeitos do cristianismo autêntico sobre o mundo. Isso nós não temos visto hoje em dia. Isso mostra, e se não estamos vendo isso hoje em dia, isso mostra que tem havido um afastamento da igreja dita cristã, daquele ideal que é o ideal cristão de vida. Veja Hebreus, no capítulo 10, veja como a fé cristã produziu sofrimento e dor nos primeiros crentes. Veja o que diz Hebreus 10, 32. Diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Aqui o texto está falando dos dias em que os destinatários da carta aos Hebreus se converteram. O que aconteceu com eles quando eles se converteram? Quando eles se converteram e passaram a viver uma vida diferente, na sociedade pagã e anti-Deus em que eles viviam, os efeitos disso não foram o estreitamento de laços de amizade, não foi uma identificação com o mundo da época, não foram recepções calorosas e aplausos, nada disso. O texto diz que quando eles se converteram, aqui no versículo 32 de Hebreus 10, eles tiveram que sustentar grande luta e sofrimentos. Note que é o oposto do que prega a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, pregada hoje em dia, diz assim: olha, venha para a igreja e se converta, porque você vai prosperar. Se você for doente, você vai ser curado, e mais, na igreja você vai encontrar muita diversão, boa música, representações teatrais bonitas, espetáculos de dança, você vai encontrar boates gospel, você vai ter blocos de carnaval gospel, o abadá gospel é mais barato do que o abadá lá de fora, então você vai poder se divertir bastante com as pessoas aqui da igreja e assistir espetáculos muito legais, e além disso, você vai ter a certeza de que não vai mais se curvar diante das dificuldades da vida, você vai prosperar e não vai ficar doente. Esse é o apelo cristão hoje. Venha para a igreja, porque você vai ter uma vida de muito entusiasmo, e muita vibração, e muitas vitórias, e muita alegria. Mas os pastores dos dias em que a carta aos Hebreus foi escrita, não diziam isso. Diziam assim: ó, venha para a igreja e vocês vão sustentar grande luta e sofrimentos. É o que vai acontecer com vocês. Quando vocês crerem, vocês terão que sustentar grande luta e sofrimentos.